sei que prometi a Giuseppe ir para a Itália sozinha com as crianças. Não queria decepcioná-lo. Eu sabia que o retorno dele para a Itália nesse momento era importante. Para ele e para o movimento da unificação. Como é bom conviver com histórias assim. É uma riqueza cultural. Histórias de luta, de vitórias. Tá curtindo, Isabela? Tô sim. Tá gostando mesmo? Claro. Legal. Eu tava pensando, você lembra quando, na primeira semana que a gente se encontrou, você perguntou quem era Ana Maria Jesus Ribeiro? Lembro, você falou, vixe, nunca ouvi falar dessa mulher. Agora sabe já, né? Agora já sei. Inclusive, você estava contando semana passada da ida dela para a Itália. Ela foi com 26, com os 3 filhos, né? Sim, ela tinha 26 anos e foi com o Menotti, que tinha 7 anos, a Escadinha, a Teresa, que tinha 2, ou ia completar 2, e o Ricciotti, de 6 meses. Foram para Gênova, uma viagem de 60 dias, navio. Só que antes do embarque, Garibaldi recebeu uma visita inesperada no Uruguai. A batalha por aqui parece ter chegado ao fim. Pelo menos para nós. Uma tarde, chegou em nossa casa um argentino estranho. Perguntou por Garibaldi. Depois de algum tempo, ouvi vozes alteradas. E Giuseppe, extremamente irritado, conduziu esse homem até a porta de saída. Imagine, ele era um enviado do ditador Rosas e veio nos oferecer uma quantia em dinheiro bem elevada para que nós deixássemos Montevidéu e passássemos a lutar ao lado dos argentinos. A reação de Giuseppe com os ideais que tinha foi uma só. Expulsou de nossa casa aquele visitante ilustre. Nossa, essa proposta chega a ser indecente para alguém que luta pela liberdade e pela República do Uruguai. Da minha parte, não tenho do que lamentar. E se Giuseppe fosse o tipo de homem que aceitasse essas negociatas, eu não o amaria. Tutto quello che Giuseppe Garibaldi ha fatto, l'ha sempre fatto senza mai montarsi la testa, no? Cosa che però vedeva un po' in un altro tipo di mondo, quello più vicino alla politica. Falando da questão política, mesmo com a garantia de que a luta pela unificação da Itália ia ganhando força em todo o país, essa era uma viagem meio complicada, incerta, principalmente para a Anitta, porque ela deixava a América pela primeira vez. O povo italiano clama por Giuseppe. Ele prometeu levar o corpo de Rosita com ele quando for para a Itália. E vamos enterrá-la em Nizza, junto à família. Com essa promessa eu vou mais tranquila. É que eu simplesmente não consigo conceber a ideia de deixar o corpinho da nossa pequena abandonado em terra estrangeira. Um misto de ansiedade e medo do desconhecido tomou conta de mim. Mesmo assim, embarquei nessa viagem e atravessei o oceano com Menotti, Teresita e Ricciotti, junto com outras mulheres de revolucionários da Legião Italiana que estavam em Montevidéu. É um mundo novo para mim. Fiz essa travessia solitária na companhia de Dante Alighieri,
Li e reli a Divina Comédia, até como forma de me preparar para o que iria encontrar na Itália, o desconhecido. Sabe, Bela, esse medo do desconhecido fazia sentido. Mesmo assim, a Anitta embarcou. Naquela data que a gente comentou, já 27 de dezembro de 1847. Ela, os 3 filhos, numa longa viagem para Gênova. Nossa, uma travessia de 2 meses. É loucura. Mas por que ela foi para a Itália sozinha, sem o Garibaldi? Bom, a gente não pode esquecer que na Itália o Garibaldi estava condenado à morte. Por isso ele ficou tanto tempo aqui no Brasil. Depois desses 10 anos de exílio, o rei lá na época, Carlos Alberto de Sardenha, ele adotou o parlamentarismo, inclusive seguindo orientações do Papa Pio IX. E o Papa decretou anistia aos presos políticos, entre eles o Giuseppe Garibaldi. E aí lá, o movimento Jovem Itália, que o Garibaldi fazia parte, começou a ganhar força em todo o país. Mesmo assim, ele precisava de informações seguras para a sua volta para a Itália. Arrivarono appunto a Genova nei primi di marzo del 1848 dopo 60 giorni di navigazione. Bene, la risposta è come fu accolta Anitta, con una folla esultante in maniera inaspettata proprio dalla Bruna Amerindia. E vi era molta gente al porto che acclamava e festeggiava l'arrivo della moglie del generale. Eles foram bem recebidos na Itália então, né? Sim, em Gênova muita gente esperava pela chegada da família Garibaldi. Porque o Garibaldi representava para o movimento Jovem Itália uma grande speranza nessa luta pela unificação do país. Il suo arrivo è stato molto preparato, è stato preparato dai mazziniani che sono presenti sia a Montevideo, sia tutto lungo il bacino mediterraneo, eccetera, e che sono a Genova ad aspettare Anitta. Il Corriere Mercantile del marzo del 1848, nel 4 marzo, fece un articolo enunciando il fatto che era rientrata la moglie del generale. Allo stesso periodico lei fece anche un piccolo discorso vedendo come Genova la cordiale amorosa, e lì Anitta fu denominata la Brunetta del generale. Una folla di cittadini è venuta questa mattina a casa loro e anche una bandiera nazionale è stata offerta alla degna donna insieme a nobili parole, e con grande entusiasmo è stato accolto il ritratto del valoroso genovese. E quando Anitta chegou na Itália, ela deu mais uma prova de coragem, dessa vez diferente. E ela improvisou um discurso em italiano. Genovesi, sue generose intense acclamazioni al mio arrivo nelle vostre città mi rivelarono che mi trovavo in una terra abitata da italiani, discendenti della virtù dei suoi antenati. Aggiunto l'apsi della mia speranza, quando Giuseppe lottare per questa terra e quando anche io mi mostrare italiana. Anitta senza dubbio è una donna brasiliana a tutti gli effetti, però che sia vissuta come donna italiana ha anche una sua logica, perché essendo la compagna in Italia di Giuseppe Garibaldi, qualcuno non considera che ancora prima di arrivare in Italia era già, bastava che la sua storia, diciamo, finisse lì, era già un'eroina brasiliana. Poi la parte italiana, come dicevo prima, è stata aggiunta dal punto di vista dei brasiliani, invece per noi è la parte essenziale. Mas e Garibaldi? Ele ainda estava no Uruguai? Levou muito tempo para encontrar a Anitta na Itália? Olha, Bela, não demorou muito não, mas mais rápida que isso foi a Anitta, que ela, assim que chegou em Gênova, logo tratou de escrever uma carta para o marido. Ela queria contar para ele que a recepção foi calorosa, tinha bastante gente esperando no porto. Agora, o que é mais interessante até, que ela fez questão de deixar claro para o Giuseppe, é o quanto ele é importante para o povo italiano que luta pela unificação. Gênova, 1848. Estimadíssimo Senhor, tenho o prazer de lhe informar sobre minha feliz chegada a Gênova. Tenho sido festejada pelo povo genovês de modo singular. Mais de 3.000 pessoas vieram debaixo da minha janela gritando: Viva Garibaldi! Viva a família de Garibaldi!
Se o senhor soubesse quanto Garibaldi é amado e desejado por toda a Itália. Há alguns dias estive na ópera. Assisti Bianca e Fernando, de Vincenzo Bellini. Uma história de disputa de poder entre irmãos. E ontem na comédia, visitei os principais lugares da cidade e da vizinhança. Foi uma experiência maravilhosa e única. Amanhã parto em um vapor para Nice. Ficaria agradecida de meu marido ainda não ter partido. De pedir-lhe que o faça e dizer-lhe que os últimos acontecimentos na Itália devem fazer com que acelere sua partida. Sabe que Garibaldi nunca recebeu essa carta? Não? Não. Ele já tinha partido para a Itália quando a carta chegou. Mas a promessa que ele tinha feito para Anitta, ele cumpriu. Aquela promessa de levar os restos mortais da filha, Rosita, que morreu em Montevidéu, para ser sepultada na Itália. E aí sim, ele viajou também. Ele se uniu à legião de italianos, que ainda estava aqui na América, e partiu. Levou 3 meses para se unir novamente com a Anitta, dessa vez na Europa, em solo italiano. E quando ele chegou no porto, antes dele descer do porto, ela pegou um bote e foi até o navio onde ele estava. Foi lá para saudá-lo, mas também para ver se ele tinha trazido os restos mortais da filha. E infatti quando lui si accorge di questo, magari c'è la bella accoglienza di Nizza, poi c'è tutte queste cose, però capisce benissimo che è limitato e lì capisce subito che deve andare dal re. E va dal re, il quale forse con un po' di perplessità riceve questo cavaliere un po' particolare e gli fa capire che per ora non c'è impiego per un rivoluzionario in funzione, insomma, più o meno, o perlomeno glielo fanno capire benissimo i suoi generali, no? Dunque la cosa lì si complica notevolmente, dunque l'arrivo di Anitta crea certamente una sensazione molto favorevole, lui torna, è aspettato, sarà festeggiato. Olha, Bela, para compreender a posição de Anitta, a gente precisa antes se situar e entender também o contexto histórico da Itália naquele momento, histórico e político. Sim, lutavam pela unificação da Itália e pela instalação da República, não era? Isso? Sim, a luta era exatamente essa, pela unificação da Itália, que foi desencadeada a partir de uma revolução, a Revolução de 1848. Era um sonho para muitos, porque o país ficaria mais forte, até para resistir à invasão de austríacos e franceses que estavam sim de olho nas terras italianas. E o Garibaldi era contra isso. E sabia que podia contar com a Anitta em qualquer situação. Aí os nacionalistas italianos começaram a apoiar Mazzini, que era um companheiro político de Garibaldi. E o movimento Jovem Itália si fortaleceu. Le donne del Risorgimento, spesso dietro le quinte, furono quelle che si misero d'accordo o crearono quei compromessi tra la politica, tra gli uomini importanti della politica e chi poi doveva passare ai fatti come il bisnonno, e riuscivano a realizzare così quelle che erano le aspirazioni per l'unità d'Italia. Anitta fa parte di questo percorso e ci se ne accorse subito quando fu conosciuta dagli italiani, qui iniziando proprio da Genova. Um amigo nosso argentino, Juan Batista Alberdi, nos escreveu que em Gênova os monges, os santos, as frutas, as lojas, os palácios, os monumentos, as igrejas, as flores, a sujeira, os mármores. Tudo está tão amontoado que Gênova tanto pode parecer um convento, um mercado de verduras, uma loja de antiguidades, um jardim, uma corte, um depósito de lixo, como num sonho do Oriente. Mas eu não vi Gênova assim. Desde que me achei no porto, senti a cidade inteirinha
como num amor à primeira vista, desses que a gente nem liga para detalhes, não repara nos olhos, no sorriso, nos cabelos, na alma de quem amamos. Eu diria por fim que Gênova é uma mulher amorosa. Em fevereiro de 1849, Anita e Garibaldi assistiram juntos à proclamação da Segunda República Romana. Foi na Praça do Povo, em Roma. O movimento Jovem Itália teve sucesso, então? Sim, teve sucesso, sim. Por um curto período, mas teve. Anita até descreve, numa de suas cartas, os momentos felizes que ela viveu com o Garibaldi. Anita aveva raggiunto Garibaldi a Rieti, avevano lì avuto giorni felici, così tanto felici che poi lei era di nuovo incinta, insomma, eccetera. Dunque, la Repubblica Romana non è solo per Anita un supplizio, no? È il proseguimento di una storia dove lei ha cercato di arrivare con lui nella lotta per la Repubblica Romana. Rieti, 4 de abril de 1849. Minha querida irmã, passamos uma Páscoa maravilhosa. Durante este doce período de primavera, Giuseppe e eu reencontramos o amor dos primeiros tempos. Foi até uma surpresa para nós dois depois de 8 anos juntos. Já estávamos convencidos de que a paixão fosse uma coisa da juventude. Pelo contrário, nós nos amamos como nunca, cheios de desejo e de ternura, tanto que de comum acordo concebemos um outro filho. Olha, interessante que na Itália o envolvimento de Anita, ele foi além das lutas e questões políticas. Ela tinha uma posição bem definida com relação à Igreja Católica na época. Ela se aproximou bastante de um padre, o Padre Bassi, com quem ela conversava, a quem ela ouvia com atenção. Olha só um trecho dessa carta. Foi justamente o Padre Bassi quem me fez entender com seu comportamento a importância da compreensão mútua e da tolerância entre pessoas de boa fé. Se o amor ao próximo é um sentimento religioso, então eu também posso entender a religião. Mas o que eu não posso aceitar é o poder temporal do clero, utilizado para fins corruptos. Certamente tutto questo aspetto fu poi, quello religioso, diciamo, fu un po' lasciato nel momento in cui si dovette combattere a Roma non solo tanto contro i borbonici in quanto tale, i francesi in quanto tale, ma contro quello che era il potere temporale della Chiesa. O Garibaldi, no seu ideário político, ele tinha 2 projetos. Acabar com o poder temporal do Papa, 3 melhor, acabar com o poder temporal do Papa, unificar a Itália e expulsar os invasores. Nessa época, Bela, Anita estava na cidade de Nizza com a mãe de Garibaldi. E as notícias que ela recebia da guerra eram de jornais que chegavam de Roma. Num desses jornais, a informação que ela leu foi de que os revolucionários estavam cercados por inimigos políticos com ideias contrárias. O que ela fez aí? Partiu para lá, para ficar ao lado de Garibaldi. E ela foi sozinha? Sim, sozinha. Alguns ousam me acusar de ter abandonado os meus filhos. Mas como seria isso verdade? Eu sempre fui um soldado da Revolução e foi assim que Giuseppe me conheceu. E não seria diferente agora que ele precisava de mim. Deixei meus filhos Menotti, Teresita e Rizziotti com Mamma Raimondi. Tínhamos nossas diferenças, é claro, mas ela amava as crianças e iria cuidar deles com carinho até o nosso retorno. Solo che poi la mamma conquistò Anita, Anita si fece conquistare perché altrimenti non gli avrebbe mai lasciato i 3 figli, la prima piccolina era morta a 2 anni, per poter andare non ce la faceva più dopo qualche mese a raggiungere Giuseppe qui a Roma. E affida i figli alla nonna, che non è una cosa peccaminosa, con la speranza che insomma stiano bene e che poco dopo insomma Garibaldi sarà autorizzato a tornare, anche lei. Dunque lei vede un futuro nel raggiungerlo nella Repubblica Romana. Então a Anita chegou em Roma de surpresa? Nem Garibaldi sabia? Não, nem Garibaldi sabia. Surpresa mesmo. Ela foi como um soldado, só que usou a inteligência como arma. Ela chegou no bloqueio e disse para quem estava ali cuidando que era esposa de um oficial espanhol, que ele estava ferido, ela precisava cuidar dele. Encenou de tal maneira que conseguiu passar. Incrível, né?
Eu estava esperando uma chance para me aproximar e entrar em Roma. Não foi fácil por causa do cerco. Eu ouvia notícias ruins de Roma, em que os franceses estavam bombardeando sem parar os edifícios antigos. Até retomaram um ataque à traição durante um tempo de trégua que eles mesmos haviam pedido sob o pretexto de recolher seus feridos. As ruas em Roma estavam cheias de destroços e de gente apavorada com os bombardeios. Ao chegar, abri a porta do salão e vi o Giuseppe, muito pálido, em pé, atrás de uma mesa, rodeado pelos seus oficiais. De repente, ele ergueu os olhos e me viu. Do olhar triste e cansado ao clarão da alegria e reconhecimento passou-se 1 segundo. O suficiente para que eu entendesse tudo. A sua prostração, a tristeza infinita, a necessidade de um rosto amigo, a felicidade de um homem que, no momento crítico da sua vida, vê alguém que o ama. E sabe qual foi a primeira coisa que Garibaldi disse quando viu a Anita? Não. O quê? Ele disse: homens, nós temos mais um soldado. Roma, 1º de julho de 1849. Estou em Roma há 5 dias e receio que tenhamos que deixá-la amanhã, depois das terríveis lutas onde morreram muitos corajosos companheiros. Além disso, saí de Nice sentindo-me pela primeira vez oprimida pela angústia, e essa sensação persiste até hoje. Ao beijar as crianças, cheguei a me perguntar estupidamente se algum dia voltaria a vê-las. Eles estavam cercados, com poucos soldados, e a única certeza era de que o inimigo chegava cada vez mais perto. Antes que eu tivesse tempo de falar, uma explosão muito próxima fez cair o reboco das paredes, levantando uma nuvem de poeira. Parte da cidade já estava destruída pelo fogo dos canhões que continuavam incessantemente. Enquanto isso, Giuseppe ia desabafando, contando as sujeiras que lhe tinham feito, as brigas com Mazzini, a dor de saber que a Batalha de Roma não poderia mais ser vencida. Já fazia algum tempo que ele queria colocar as tropas para fora de Roma, reorganizá-las para surpreender o inimigo. Mas as ordens eram de resistir. E o único resultado era a morte inútil de seus homens, amigos e companheiros. Por isso a tristeza era marcada pela raiva. Nem eu nem ele conseguimos conter as lágrimas. A loucura humana, a tirania, o ódio, a exploração dos mais fracos parece não ter fim. Essa derrota na Batalha de Janículo enfraqueceu o movimento de unificação, enfraqueceu também a jovem República Romana. Os austríacos e franceses tomaram conta de Roma. Anita e Garibaldi tiveram que fugir, assim como os outros soldados da Revolução. Eram quase 4.000. E i garibaldini erano in rotta, avevano perso quello spirito con cui erano partiti da Roma e fu Anita che li rianimò. Fratelli d'Italia, io saio di Roma. Quem quiser prosseguir a guerra contra o estrangeiro, que me siga. Bela, depois desse discurso, Anita e Garibaldi saíram de Roma. Eles eram perseguidos por 3 exércitos: o austríaco, o espanhol e o francês. E eles fugiram para onde? Eles saíram de Roma com o destino certo, Veneza. Só que foi um trajeto muito complicado, porque os inimigos estavam pelo caminho e eles tiveram que lutar, mas era uma luta desigual, porque a soma dos homens perseguindo os revolucionários chegava perto de 40.000 soldados. Muito diferente. Anita e Garibaldi tiveram que enfrentar a guerra e lutar para salvar o território italiano. E Anita enfrentou tudo até o fim. Mas ela já não estava grávida do 5º filho? Sim, ela estava grávida. Ela estava já com 5 meses de gravidez. Mas isso não era problema para ela. O problema é que Anita começou a ter febre muito alta e apresentar sinais de fraqueza. Aí Garibaldi teve que tomar uma decisão difícil e muito importante. Ele resolveu dissolver a legião de soldados. Não dava mais para continuar com eles. Ele precisava cuidar de Anita. Num determinado momento, ele até insistiu para que ela ficasse em San Marino,
para se tratar, mas ela não quis. Sabe o que ela disse para ele? Tu queres é deixar-me? Te contraria a minha presença? E o que ela tinha? Os pesquisadores acreditam que ela estava com malária, uma doença que fazia muitas vítimas na época. É muito difícil imaginar uma mulher tão forte, tão jovem, nesse estado tão vulnerável e enfraquecida, né? Pois é, 28 anos. Eles até tiveram chance de proteção. O embaixador americano na Itália ofereceu asilo político para Anitta e para Garibaldi nos Estados Unidos. Mas eles recusaram e continuaram em fuga. Era difícil barrar a luta desse casal pelos ideais que eles tinham. Quando mia madre era giovane, le diceva nelle difficoltà, nelle sofferenze, le diceva sempre pensa ad Anita, sii forte, sii coraggiosa. E mia madre lo ha ripetuto a me quando ero piccola io, è stata la mia volta un esempio, ecco. La tenacia di Anita a non voler rimanere né a Cettona, ospite le donne di Cettona, né ospite accudita presso San Marino quando già era febbricitante, era già debole, e così la tenacia che ha sempre dimostrato sia nel seguire il suo uomo fino Cesenatico e oltre, sia in qualche momento galoppando, anche citando i garibaldini e la resistenza durante le lotte della retrovia. La stessa tenacia che poi ha dimostrato durante il viaggio sulle imbarcazioni verso Venezia. Então eles conseguiram chegar em Veneza? Não, Bela, infelizmente não. A Anitta já estava muito fraca. No cais de Cesenatico, enquanto eles ainda esperavam uma embarcação para seguir em fuga, a Anitta viveu um dos últimos momentos conscientes da vida dela. Com a pouca força que restava, ela ainda ditou uma carta ao amigo Padre Bassi. E essa carta foi endereçada para a irmã dela, Felicidade. Cesenático, 2 de agosto de 1849. Estou exausta. No cais do porto de Cesenático. Estou com medo, sim. Acho mesmo que meu fim está próximo. Não tive nenhum ferimento, mas o mal-estar, ao invés de melhorar, piorou tanto que me reduziu a esse triste estado. Minha barriga está cada vez mais inchada. Eu não estou sentindo nenhum movimento do bebê. Estou achando que meu filho está morto. E a nossa criança de Riete nunca verá a luz. Depois de dias e dias de caminhada, avistamos o rochedo de San Marino, majestoso. Ao longe, Giuseppe tinha ido na frente e entrado na cidade para pedir permissão de trânsito. E ela morreu ali? No cais do Cesenático? Não, Bela, eles seguiram um pouco mais adiante. Garibaldi chegou a carregar a Anitta no colo, porque ela não conseguia mais andar. O que era pior, eu percebi que doente daquele jeito, eu era apenas um peso para Giuseppe, que lutava pela própria vida. Eu vi o seu rosto tenso, os olhos fundos de tanto cansaço. Obrigado a dissolver a legião italiana. Me aterrorizava a ideia de morrer sozinha, em terra desconhecida, sem nenhum rosto amigo. Nunca tive coragem de confessar meus verdadeiros medos, as minhas incertezas. Durante todos aqueles anos, eu me entreguei a ele
aos filhos, aos nossos ideais comuns. Agora estava lá, no fim do caminho. E eles ainda estavam sendo perseguidos? Sim, não se rendiam. E aí, na fuga, eles chegaram numa fazenda, Fattoria Guccioli, fica na cidade de Mandrioli. Os donos da fazenda até receberam Anita e o Garibaldi, acolheram o casal, mesmo correndo o risco de serem presos, porque a ordem era não dar ajuda a nenhum dos revolucionários, mas sim prendê-los, principalmente a Anita e o Garibaldi. Só que nessa fazenda, Bela, nessa fazenda, Anita não resistiu. Depois, mi moglie in sul letto. Adesso io descobrir sua face, a face della morte. Io tinha diante di me il cadavere, la madre dei miei figli, la donna che io tanto amai. La storia di Giuseppe e Anita, prima ancora di essere una storia politica e diplomatica, è una storia d'amore. Mas e Garibaldi? Bom, o Garibaldi, uma hora depois da morte de Anita, derrotado, contrariado, ele foi retirado da fazenda. Quindi partì verso le 8:30 della sera, ovviamente afflitto, ovviamente sconsolato, e fu accompagnato dai fratelli Manetti e dal dottore Pietro Nannini, che aveva assistito Anita. E logo depois ele conseguiu exílio político, Marrocos e Estados Unidos. La Repubblica Romana finisce, Anita si è comportata coraggiosamente come soldato, ma anche come infermiera, si è fatta voler bene da tutte le signore in linea di massima aristocratiche che stanno lì a curare i malati, eccetera, cioè è accetta da quel momento dalla società italiana. Però a quel momento Garibaldi capisce che la Repubblica Romana è finita e invece è lì c'è l'idea che è dolorosa, che provoca probabilmente la morte di Anita. A vida de Anita Garibaldi chama atenção pela coragem de uma mulher simples que saiu de Santa Catarina, aqui ó, de Laguna, para ganhar o mundo. Uma mulher que viveu mais de 100 anos à frente do seu tempo. Não é à toa que ela era chamada de a heroína dos dois mundos. Ela defendeu a liberdade tanto na Itália quanto no Brasil. Exatamente. Mas sabe que a morte dela também chama atenção pela forma como ocorreram os enterros? Peraí, os enterros? Enterros, exatamente, no plural. Anita Garibaldi foi sepultada 7 vezes. Anita inizialmente fu sepolta in una landa, la landa La Pastorara, una landa deserta in campo aperto, su incarico dei fratelli Ravaglia da 2 braccianti. Solo che nella fretta delle cose fu sepolta in una buca che non fu profonda. Qualche giorno dopo una bambina, Pasqua dal Pozzo, giocando in un campo vicino, s'accorse del cadavere e venne informata la Polizia Pontificia, che riesumarono i resti facendone anche un'autopsia anche molto celere, insomma. Depois, em 11 de agosto, ela foi sepultada em cova simples, no cemitério atrás da igreja de Mandrioli, com uma cruz de madeira em sua sepultura. 10 anos depois, alguns garibaldinos sequestraram os restos mortais de Anita e a sepultaram em local secreto. O padre Francesco Burzati recuperou o corpo de Anita e a enterrou dentro da igreja, perto do altar. Em setembro de 1859, Garibaldi, depois de voltar do exílio, foi a Mandrioli, acompanhado dos 3 filhos, e organizou um cortejo para Anita, para então sepultar ela em Nizza, junto com a mãe dele. No caminho, o cortejo passou por várias cidades e fez paradas para que Anita fosse homenageada. Tem aqui a lista, ó. Parou em Ravenna, em Bolonha, em Livorno, em Gênova, em Nizza. E no caminho, o Garibaldi vai com o corpo da Anita, num féretro, vai fazendo a incitação a um novo levante. Então aí começa o segundo momento da história da unificação italiana, com o corpo da Anita sendo motivador. E por fim,
em 1932, o governo italiano, por iniciativa de Benito Mussolini, fez o último grande cortejo, enterrando os restos mortais de Anitta no Monte Gianicolo, em Roma, onde ela está até hoje. Era tudo para ela? Sim, Bela, era tudo para ela. Os italianos estavam naquele momento, no governo Mussolini, precisando valorizar os heróis de guerra. Anitta chegou a ganhar o título de Mãe da Pátria Italiana. E esse monumento, feito para ela, no Monte Gianicolo, em Roma, é considerado um dos maiores monumentos dedicados a uma mulher. A estátua em bronze, com Anitta sobre um cavalo, segurando o filho Menotti de 12 dias, é obra do escultor Mario Rutelli, com a colaboração di Silvestre Cuffaro. I monumenti, le statue di cavalli rampanti sui due zampe posteriori sono fondamentalmente per condottieri che sono morti in battaglia. E le uniche due donne che sono raffigurate sul cavallo rampante sono Anitta e Joana d'Arco. Os estudiosos que dedicaram a vida pesquisando a trajetória de Anitta Garibaldi, quase todos chegaram a uma mesma conclusão. Ana Maria de Jesus Ribeiro, Aninha do Bentão, morreu sim num quarto simples de uma fazenda na Itália, mas Anitta Garibaldi não. Pelo legado que deixa, Anitta Garibaldi ainda vive. Anitta ha dato la vita per l'Italia e anche grazie a donne come lei che l'Italia è unita e libera. Parliamo tanto di tante donne, ma questa è stata veramente unica. Mas quando a gente pensa e fala em guerra, Bela, o que vem à mente? Pegar em armas e ir para o campo de batalha, né? É verdade. Só que o heroísmo de Anitta Garibaldi, ele ia muito além disso. Lembra? Uma menina de 14 anos, obrigada a casar, mas que nunca aceitou assim fácil o que a sociedade queria impor para ela. Sempre lutou contra isso. Uma mulher no início do século XIX, imagina, com ousadia e coragem para lutar pelos ideais que ela acreditava. Liberdade e o amor que tinha por Garibaldi. É uma storia in tanto, né? Anitta per l'Italia vuol dire libertà. E libertà è quel concetto, quel motivo che ha fatto muovere Anitta e Giuseppe in giro per il mondo. Cioè tutto quello che si lega alla libertà, ovvero alla solidarietà, alla fraternità, alla giustizia sociale, a tutto quello che è contro il totalitarismo, non al rispetto ai diritti civili, non al rispetto delle religioni. Ecco, Anitta veramente in Italia rappresenta questo. Curtiu a história, Bela? Sim, eu adorei, eu amei. É longa, mas é muito boa, né? Mas valeu a pena cada segundo. Legal, prazer te conhecer, tá? Prazer Tô também. indo. Até. Bela, vamos, muito esperando. Vamos sim, só senta aqui antes, eu quero te contar uma coisa. Vou te contar uma história. Você conhece a Ana Maria de Jesus Ribeiro? Ana Maria? Não. Se eu perguntar se você conhece a Anitta Garibaldi, então eu vou te contar. Vem cá. O que posso lhe dizer? Que faria tudo de novo? Acho mesmo que sim. Combatterà per me, per te.